Esté capítulo 3, assim nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus eterno. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era. Mordecai, por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos principais de cada povo, cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Susa. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susa estava perplexa. Até aqui a leitura da palavra infalível do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos, pedindo assim a sua graça e iluminação sobre nós. Santíssimo Pai, nós dependemos do Senhor e carecemos da tua iluminação. Fala-nos ao coração, esclareça-nos a mente,
e disponha, ó Deus, o nosso coração para só temermos o Teu nome. Ó Deus Santo, que sejamos instruídos nesta noite e habilitados pelo Teu Espírito a vivermos em conformidade com a Tua palavra. É no nome de Jesus Cristo que oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, na mensagem passada, no domingo passado, eu falei que nós habitamos num mundo de trevas. Não é fácil viver no mundo de trevas. Mas não apenas vivemos no mundo de trevas, meus irmãos. Vivemos num mundo hostil à nossa fé. Um mundo que revela toda a sua hostilidade, ira e indignação contra o povo de Deus, contra aquilo que o povo representa, contra aquilo que o povo ensina, vive e prega. Vivemos num mundo oposto e hostil ao nosso Deus e às nossas convicções. Recentemente, uma filósofa chamada Marilena Chauí, ela expressou o seu ódio pelos cristãos ao dizer que ela se sente agoniada quando um motorista de Uber diz para ela: fique com Deus. O que um desejo como este, fique com Deus, pode ser tão ofensivo para uma pessoa, mesmo que ela não concorde com a sua religião? Afinal de contas, esta é uma simples forma de se dizer que o seu dia seja abençoado, que o seu dia seja o melhor possível, que tudo aconteça de bom e de melhor para você. Mas para ela não. Para ela é simplesmente uma palavra de um pentecostalista e um fundamentalista. Meus irmãos, isso só revela o quanto o mundo, ele é hostil a você. Quantas vezes você é rejeitado, quantas vezes as pessoas ignoram você porque você está com uma Bíblia nas mãos. Quantas vezes as pessoas ignoram você ou evitam qualquer tipo de papo, qualquer tipo de conversa, simplesmente porque ela sabe que você é crente. Quantas pessoas no seu trabalho, quantas pessoas na sua escola, quantas pessoas rejeitam você, querido adolescente, você, querido jovem, simplesmente porque você já revelou e deixou muito bem claro a sua identidade. Você é um servo de Deus, você é um servo de Cristo. O nosso texto revela toda a hostilidade de um homem contra outro, simplesmente porque ele assumiu uma postura firme, de não se prostrar e não se dobrar perante ele. Nós vamos ver isso aqui nesta passagem e veremos que este relato do capítulo 3 constitui exatamente o problema da história. Todo o livro de Esther, ele está embasado neste problema que nós podemos encontrar aqui. O plano de Amã de aniquilar completamente todos os judeus. Aqui está o cerne da história e tudo se desenrola a partir do capítulo 3, que nós podemos dividir em duas partes. De 1 a 6, Amã decide destruir todos os judeus. De 7 a 15, nós temos aqui o relato e o esquema do plano de Amã para destruir completamente todos os judeus. Por isso, na noite de hoje, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: como se manter diante da hostilidade do mundo? Como se manter diante da hostilidade do mundo? Em primeiro lugar, resista resolutamente o mal. Resista resolutamente o mal. Você já alguma vez na vida passou por alguma experiência de injustiça? Você já se sentiu injustiçado em algum momento na sua vida, quando você deveria ser
premiado por alguma coisa, por algum benefício que você fez a uma empresa, na família, em algum lugar, mas ao invés de você receber o prêmio, uma outra pessoa que não merecia absolutamente nada, que não merecia o prêmio, foi homenageada no seu lugar, ou progrediu no seu lugar. Já passou por essa experiência? Se você nunca passou por isso, é exatamente o que Mordecai está passando aqui no capítulo 3. No capítulo 2, no finalzinho, nós encontramos Mordecai descobrindo uma estratégia, um plano entre os oficiais do rei, 2 eunucos que estavam insatisfeitos com o rei, estavam planejando a sua morte. Mordecai toma consciência do plano, informa Esté informa o rei Assuero investiga, descobre que é um fato, é uma verdade, os 2 criminosos são mortos, o registro vai para o livro das crônicas, mas acontece algo que não era comum na Pérsia. A Pérsia, ela costumava ser generosa com aqueles súditos que eram fiéis. A Pérsia costumava presentear, homenagear, honrar aqueles que de alguma forma revelavam fidelidade. Não é o que acontece com Mordecai. Mordecai revela o plano, mas quando o leitor espera que Mordecai de alguma forma vai ser homenageado, quem é homenageado? Quem se coloca acima de todos os tronos, quem se assenta acima de todos os demais é Amã. Amã, filho de Amedata, o Agagita. Este homem, irmãos, é interessante a descrição que o nosso texto faz dele, Amã, o Agagita. É por causa disso que Mordecai não se prostrará, nem se inclinará diante de Amã. Alguns estudiosos não sabem por que Mordecai não se prostrou diante dele. Todos os servos da porta do rei se prostravam diante de Amã, mas só Mordecai que não se prostrava. Eu acredito, meus irmãos, que alguma coisa que esse homem não revela que esse homem não prestava. Porque imagina o seguinte: se você é uma pessoa honrada, você precisa mesmo de um decreto de alguém para que todos honrem você? Você precisa mesmo de um decreto para que as pessoas olhem para você com dignidade, com honra? Não. Mas Assuero, ele lança um decreto para que todos os oficiais e todos os seus súditos se prostrassem perante Amã. Mas o texto no versículo 2, deixa claro que, porém, Mordecai não se inclinava nem se prostrava perante Amã. Eu acredito, com outros comentaristas, que a explicação para isso é o fato de Amã ser um descendente do rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Apenas para refrescar um pouquinho a memória de vocês. Vocês já viram lá no capítulo 2, versículo 5, que Mordecai é descendente direto de Saul. Ele é da nobreza, ele é um benjamita. Então, possivelmente, ele é descendente de Saul, enquanto Amã é descendente de Agag, o rei dos amalequitas. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, lá no capítulo 17 do Êxodo, o primeiro povo a atacar o povo de Deus foram os amalequitas, e eles foram cruéis. Eles foram muito cruéis. Eles atacaram pela retaguarda. Se você se lembra da história de Jacó, quando vai ao encontro de Esaú, você se lembra que na retaguarda, na parte final da fileira, se encontram as pessoas mais frágeis, crianças, mulheres, pessoas idosas. Mas os amalequitas foram tão cruéis, que eles não atacaram pela dianteira, eles atacaram pela retaguarda, matando mulheres e crianças, velhos e assim sucessivamente. Deus então manda Josué, Moisés fica no monte, com as suas mãos erguidas. Enquanto Moisés tem suas mãos erguidas, o povo vence. Quando ele cansa e suas mãos começam a baixar, o povo passa a ser derrotado. Mas Arão e Ur estão ali para segurar as mãos de Moisés até o pôr do sol. E Josué desbarata completamente os amalequitas. E a partir dali então Deus
é visto como o Senhor é a minha bandeira, e Deus declara uma maldição contra os amalequitas, porque eles foram cruéis, e eles atacaram o povo de Deus pela retaguarda, traiçoeiramente. Lá no capítulo 15 de 1 Samuel, Deus manda Saul destruir completamente os amalequitas. Saul vai contra os amalequitas, ele destrói alguns dos povos, ele destrói algumas coisas do rebanho, mas ele preserva o melhor do rebanho, e ele preserva Agag. Porém, Samuel, quando chega ao encontro, Samuel fica indignado, e Samuel despedaça Agag, e então declara a Saul que o reino seria retirado dele, e que Deus não mais estaria com ele. Então, conseguem agora ter em mente qual é o problema entre Mordecai e Amã? Existe um problema de tribos, existe um problema aqui, onde existe um confronto e um conflito entre duas raças. Irmãos, fica muito claro para nós o porquê então, quando Amã descobre que Mordecai não se prostra diante dele, ele então fica tão furioso e tão indignado, e ele resolve nos seus propósitos não apenas destruir Mordecai, mas ele se dispõe a destruir todo o povo. Vejam a que ponto vai o orgulho de um homem. Vejam a que ponto vai o orgulho de uma pessoa. Por conta do seu orgulho ferido, ele é capaz não só de ferir a pessoa que o agrediu, mas ele é capaz de ferir a esposa, os filhos, os pais, os amigos, a igreja. É o que Amã está disposto a fazer. A ferir não só Mordecai, mas também todo o seu povo. Por quê? Porque existe um conflito entre eles. Resistam resolutamente o mal. Resistam resolutamente o mal. Não podemos nos prostrar diante do mal, meus irmãos. O conhecimento correto acerca de Deus, ele nos capacitará a evitar, a apreciar ou valorizar aquilo que não agrada a Deus. Nós sabemos que Mordecai não era um homem perfeito, como você também não é. Nós sabemos que no capítulo 2, Mordecai e Esther, eles falharam com a sua identidade, porque eles ocultaram a sua identidade. Esther, diferentemente do texto que nós lemos na parte da confissão, ela se casou com um incircunciso. E o texto não relata se ela resistiu ou não a esta ordem perversa do rei. No entanto, nós encontramos aqui um homem que diz: basta, eu não vou me prostrar diante de uma gagita, mas eu vou me posicionar de forma firme. Ainda que os seus colegas dissessem para ele: Mordecai, por que você não se prostra diante de Amã? Por que você está quebrando a lei? E o texto diz que eles falaram uma vez, eles falaram duas vezes, e eles continuaram falando insistentemente, até o ponto de Mordecai declarar que ele era um judeu, e por esta razão ele não se prostrava perante Amã. Vejam, irmãos, essa é uma discussão extensa. Os estudiosos não estão em acordo com o que de fato levou Mordecai a não se prostrar perante Amã. O ponto é que, vivendo num mundo de hostilidades, muitas vezes você terá que resistir de forma fiel àquilo que o mundo exige de você. Aquilo que, às vezes, no seu trabalho não está em harmonia com a vontade de Deus. Aquilo na sua família que não agrada ao Senhor. Aquilo na sociedade, perante inclusive os nossos governantes, que não glorificam ao nosso Deus e que não honram a sua palavra. Como é possível um crente, por exemplo, se render ao aborto? Como é possível levantarmos uma bandeira que tira a vida de inocentes? Não podemos nos render a isso, pelo contrário. A igreja precisa resistir a esse mal, e declarar as suas convicções, e declarar a sua fé, e declarar ao mundo que ela é um farol de Cristo a iluminar nesse mundo de hostilidade, nesse mundo de trevas.
Nós precisamos nos posicionar de forma firme e precisamos muitas vezes andar na contramão do mundo. Enquanto todos se rendiam a Amã e se prostravam perante ele, Mordecai manteve-se firme, sem se curvar e sem se inclinar perante Amã. Certamente quando você está no trânsito, você não percebe as pessoas que estão no fluxo com você. Muitas pessoas estão andando na mesma mão e elas passam por você de forma desapercebida. Você não presta atenção no que elas estão fazendo e como elas estão dirigindo. Você está na mesma direção que elas. Mas quando uma pessoa vem na contramão, aquela pessoa não só se torna perceptível a cor do carro, a forma como a pessoa está dirigindo, como aquela ação incomoda o seu coração. Não é verdade? Assim é a vida cristã, meus irmãos. Nós andamos na contramão desse mundo. Nós andamos na contramão desse mundo. E não é porque nós estamos andando de forma contrária à lei de Deus. Não, pelo contrário. Você anda na contramão do mundo exatamente porque você procura viver em harmonia com a lei de Deus, em harmonia com a palavra de Deus. Viver em harmonia com a palavra de Deus e expressar um cristianismo genuíno numa sociedade, num mundo de trevas, num mundo hostil, é incômodo. Isso provoca, isso gera desconforto na vida das pessoas. Mas não importa o que venha acontecer com você, é imprescindível que você viva exatamente como Deus quer que você viva. As pessoas vão pressionar você, as pessoas vão perseguir você, as pessoas vão argumentar com você, elas vão te pressionar para que você se submeta e você se renda àquilo que elas entendem que é certo, que é verdadeiro, mas você não pode se render. Você tem que se manter firme e você precisa se posicionar de acordo com a sua identidade em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus também veio no mundo hostil. O nosso Senhor Jesus Cristo também foi encarnado, também habitou entre nós cheio de graça e de verdade, no mundo de trevas. Mas ele se posicionou como Filho de Deus, contrário ao sistema, contrário ao ensino judaico, contrário a todos aqueles que ensinavam de forma equivocada a lei do Senhor. Ele não só veio cumprir a lei, ele não veio revogar a lei, pelo contrário, ele veio cumpri-la no mundo hostil, à fé hostil à verdade do Senhor. Mantenha-se firme, meu irmão, não esmureça. Importa obedecer a Deus e não aos homens quando eles estão de forma contrária e infiéis à verdade de Deus. Seja resiliente, seja firme e não se prostre perante a mentira, perante o engodo, perante o engano. Como se manter diante da hostilidade do mundo? Em primeiro lugar, resistam resolutamente o mal. Em segundo lugar, conscientize-se da astúcia do mal. Conscientize-se da astúcia do mal. Você precisa entender que o mal está empenhado para destruir você. Conscientize-se disso. O mal está empenhado para destruir você que é cristão, você que é fiel a Deus, você que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que ama Cristo, você que vive para Cristo. Se você não vive para Cristo e anda na mesma trajetória do mundo, não se preocupe que o mundo não vai dar a mínima para você. O mundo não vai se importar com você porque você se tornará uma pessoa imperceptível para ele. Porque você caminha na mesma onda, você caminha na mesma direção. Mas se você se posiciona pela verdade de Deus, se você evidencia sua identidade em Cristo Jesus, o mundo odiará você, como odiou o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que o versículo 6 termina com Amã dizendo: não basta apenas prejudicar Mordecai. Não queremos apenas matar Mordecai, eu quero exterminar o seu povo. A que ponto o orgulho pode ir? Tome cuidado com o seu orgulho ferido. Tome cuidado. Se o seu coração
te levar a odiar alguém porque você foi frustrado por uma outra pessoa, ore a Deus para tirar esse sentimento do seu coração. Se você começa a ter raiva de uma pessoa, e não só ter a raiva dela, mas a ter raiva também dos seus filhos e das pessoas que estão em torno dela, peça perdão imediatamente a Deus, clame ao Senhor para tirar esse sentimento do seu coração, porque ele é maléfico, e ele te levará cada vez mais para a ruína, ele te levará cada vez mais para o prejuízo. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Amã. Amã não só odiou a Mordecai, Amã odiou a tudo que envolvia Mordecai, Amã odiou o povo de Deus. E aqui no versículo 7, então, ele começa a pensar numa data. Quando você quer fazer uma baita de uma festa em casa, para sua família, para seus amigos, o que você faz? Você começa a pensar quando, o mês, o dia, qual o melhor mês, qual o melhor dia, qual o melhor horário. Você começa a pensar nas atividades, você começa a pensar na dinâmica da festa. O que você vai fazer? Um churrasco, um almoço, um bolo apenas com salgados? Você começa a pensar estrategicamente como você vai produzir esta baita festa. Amã não estava pensando necessariamente numa festa, mas Amã estava pensando num genocídio. Amã estava pensando no genocídio de todo um povo. Crianças e mulheres, moços e velhos, todos estavam no plano de Amã para serem totalmente exterminados. E ele então, para chegar à conclusão de uma data, ele lança sortes, ele lança Yupur, é o que fala no versículo 1. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º, ou seja, no 12º ano do reinado de Assuero. Então, lembre-se que Esté se casou com o rei no 7º ano do seu reinado. 7º ano do reinado de Assuero. Então, já se passaram aqui 5 anos. Esté já era esposa de Assuero já há 5 anos. Mas no 12º ano do reinado de Assuero, Amã então lança sorte. Lançar sorte aqui literalmente é lançar os dados. Hoje trata-se de um jogo de azar. Mas naqueles dias não se tratava de um jogo de azar, tratava-se de uma forma de consultar os deuses com relação às coisas futuras. Eles lançam então o Pur então lhe dá o dia e lhe dá o mês. Qual é o mês? O mês de Adar. Qual é o dia? O dia 13. Adar é o 12º mês do calendário judaico. Isso quer dizer que são 11 meses para que então Amã coloque o seu plano em execução. Mas ele tem agora a data definida, ele agora precisa convencer o rei. Ele vai até então a casa de Assuero, ou o palácio de Assuero, e diante do rei, então ele faz uma acusação e ele faz uma proposta. Ele faz uma acusação genérica e ele faz uma proposta esdrúxula. Ele acusa o povo, ele diz: olha, rei, tem no teu reinado um povo diferente de todos os outros povos. Um povo que tem leis estranhas, um povo que tem leis distintas de todos os demais povos, e um povo que não se submete às tuas leis. Isso não pode ser tolerado. Isso não pode ser aceito. Veja que tipo de acusação genérica. E aqui nos faz pensar, quantas vezes nós fazemos esse tipo de acusação? Quantas vezes nossas acusações elas são genéricas e não são específicas? Quantas vezes a gente fala assim: olha, algumas pessoas estão falando, ou todo mundo está falando isso e aquilo outro. Que tipo de acusação genérica é essa? Me dê o nome, meu irmão. Quem é essa pessoa? Quem são esses irmãos? Isso se trata de uma pessoa, isso se trata de outras pessoas. Ou será que você está falando no seu nome? Ou você está falando de você, mais no nome de outras pessoas? Como você não tem coragem de falar, você então fala de forma genérica. Mas esta é, primeiramente, a acusação que Amã faz. Mas é estranho também que uma acusação foi feita lá atrás sobre
uma tentativa de homicídio do rei. O rei investigou e aferiu que era verdadeiro. Mas agora nós estamos diante de uma acusação seríssima. E o que Assuero faz? Simplesmente nada. Meus irmãos, eu nunca vi um rei tão bolachão como esse tal de Assuero. Eu nunca vi um rei tão estranho e tão fraco, tão frágil como esse tal de Assuero. Na verdade, não é ele quem governa são as pessoas, são os seus conselheiros. Suas decisões são decisões tomadas sempre com base no conselho de uma outra pessoa. Nunca foi, desde o momento que ele tira Vasti, se divorcia com Vasti, quando ele então decide captar todas as virgens, todas as moças belas e virgens do seu reino, para se deitar com cada uma delas. Ele toma essa atitude não com base numa decisão dele, mas com base no conselho de outras pessoas, inclusive os mais jovens. E agora ele atesta um genocídio a partir da fala de uma única pessoa. Ele não investigou, ele não teve o cuidado de averiguar. Meus irmãos, quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes as pessoas chegam para nós e contam uma história e a gente acredita? Quantas vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, você está sabendo disso, fulano fez isso, aquilo e aquilo outro. E você acredita. Acusações genéricas, que por vezes nós aceitamos como fato e como verdade, sem nem mesmo nos darmos ao trabalho de averiguarmos se procede ou não aquele tipo de acusação. Muitas vezes, meu irmão, você precisará pegar o seu celular e ligar para aquela pessoa para averiguar se de fato aquela acusação é verdadeira. Você vai ter que ligar e dizer, meu irmão, olha, chegou até mim uma acusação contra você. É verdade, eu quero ouvir de você. Eu preciso ouvir dos seus lábios. Você de fato fez isso? Você de fato se comportou desta forma? Muitas vezes nós não agimos assim. Nós aniquilamos a vida de uma pessoa, a reputação de uma pessoa, simplesmente porque nós acreditamos piamente no que os outros dizem. Acusações genéricas, sem dados, sem fatos. Nós não apenas acreditamos, como por vezes sentenciamos aquela pessoa ao pior dos piores vexames. Tenha coragem para averiguar os fatos. Tenha coragem para investigar. Tenha coragem para saber se aquela informação procede ou não, porque você pode cometer um ato incompetente e uma tragédia na vida da pessoa ao matar a reputação dela, principalmente se você levar essa história para outra pessoa e levar isso adiante. Tomemos cuidado. Assuero não foi cuidadoso com isso, porque depois da acusação vem a proposta. Qual é a proposta? A proposta de Amã é o seguinte: ele estava propondo ao rei um plano. Qual era o plano? Exterminar com todos os judeus. Esse povo que te desobedece tem que ser morto. Num único dia, todo esse povo. E não apenas isso. Eu pesarei e darei aos cofres reais uma quantia de 10.000 talentos. O equivalente a 350 toneladas de prata para o reino de Assuero. Há um estudo que diz que o gasto anual do reino, no período de Dario, beirava em torno de 14 mil quilos de prata. O que Amã estava prometendo a Assuero, equivalia a 2/3 de todo o gasto do governo durante um ano inteiro. Amã era tão rico assim? Ele teria todo esse dinheiro? Não. Todo esse recurso seria extraído do despojo dos próprios judeus. Eles não apenas seriam mortos, mas os seus próprios recursos serviriam para alimentar o próprio reino de Assuero. Matthew Henry diz algo muito interessante. Ele diz assim:
Homens orgulhosos e perversos não hesitam diante do preço de sua desforra, desagravo, ofensa, nem poupam custo algum para satisfazer sua sede de vingança. Isso é um fato, não é? Tem gente que não vê custo algum, preço algum, para conquistar a sua vingança. Ela é capaz de passar por cima de tudo e de todos, para alcançar exatamente o seu objetivo. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas aqui, Assuero toma uma decisão esdrúxula. Ele entrega o seu próprio anel de sinete. É como se ele entregasse uma procuração assinada, passando a sua autoridade para o próprio Amã. Ele não só entrega o seu anel para Amã, para que ele então assuma a função que ele deveria tomar de matar os judeus. Ele não só entrega os judeus nas mãos de Amã, como ele diz: eu não preciso desse dinheiro, fique para você. Meus irmãos, vejam como o mal ele é hostil. Vejam como o mal ele é astuto, ele mente, ele engana, ele omite informações. Não foi assim que Satanás se apresentou para Eva? Não foi assim que Satanás se apresentou para o Senhor Jesus Cristo? Ele não ofereceu o mundo inteiro ao próprio Cristo, se ele se prostrasse? Satanás não provou o Senhor Jesus. Satanás não provou a igreja do Senhor quando ela resistiu não adorar um imperador, e por isso ela pagou caríssimo, ela foi perseguida. Não é isso que acontecerá nos últimos dias, quando a igreja do Senhor será perseguida por não adorar a besta. O dragão, Satanás e a besta do mar foram adorados. O dragão deu autoridade à besta, e a besta então exerceu o seu trono na terra, em nome do dragão. Não é isso que está acontecendo aqui. Amã não está assumindo a autoridade no lugar de Assuero, contra o povo de Deus. O que aconteceu lá atrás, acontece hoje e acontecerá nos últimos dias. O que aconteceu lá, vai acontecer na história. Prepare-se, meu irmão. Não fique desatento na sua vida cristã. Se o Senhor Jesus Cristo foi odiado, você também será odiado. Se o Senhor Jesus Cristo foi tentado, você também será tentado. Satanás lutará bravamente contra você. Mas você precisa ter em mente que o nosso Deus não nos entregou nas mãos de Satanás. Ele pode até permitir que Satanás faça o seu estrago, como ele disse para Jó. Como ele disse lá no caso: você pode fazer isso, Satanás, mas não toque na vida dele. Você tem autorização para fazer, mas você não pode tocar na vida dele. Diferentemente de Assuero, o Deus de Jó não acreditou na acusação de Satanás. Pelo contrário, ele defendeu o seu servo. O nosso Deus é aquele que está ao nosso lado, que nos defende. O nosso Deus é aquele que não permite que sejamos devastados pelo império das trevas. O nosso Deus é aquele que, ao declarar diante da confissão de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele disse: em verdade eu te digo, Pedro, não foi você que revelou, mas meu Pai revelou isso a você. E eu te digo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O mal pode ser terrível, pode ser vil, astuto, mas ele nunca prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado por isso. Que Deus seja glorificado porque você está nas mãos poderosas do Senhor. Mas como se manter diante da hostilidade desse mundo? Resista resolutamente o mal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, conscientize-se da astúcia do mal. Em terceiro e último lugar, descanse no cuidado providencial de Deus.
Descanse no cuidado providencial de Deus. Então você fala assim, pastor, onde é que o senhor está encontrando o cuidado de Deus numa proposta aprovada pelo rei de genocídio? Onde o senhor está encontrando aí o cuidado de Deus? O nosso Deus está secretamente com a sua mão providente agindo. O nosso Deus está atuando. Amã escreve carta para todo o império. Todo o império. O correio aqui tem um trabalho terrível para levar essa notícia para 127 províncias. Todas elas deveriam saber disso. Onde tivesse judeu escondido por qualquer canto do império, ele saberia que no dia 13 de Adar, ele seria aniquilado, ele seria morto, ele seria destruído. Enfaticamente o texto deixa claro o que Amã está dizendo. Ele está dizendo exatamente isso. Todo judeu será aniquilado, todo judeu será morto, todo judeu será destruído. Esta é a sua astúcia, esse é o seu intento vil, mau. Todos serão destruídos. Mas sabe o que é uma coisa interessante aqui? Quando Amã lançou sorte, quando ele lançou os dados apontaram para 11 meses depois. Ou seja, o povo tem 11 meses para uma reviravolta dessa história, o povo de Deus. Os dados não foram a favor do dia 13 do mês seguinte. Os dados não foram a favor do dia 13 daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, ou até mesmo daqui a 15 dias. O decreto poderia ter sido para o dia seguinte. Ô rei, o senhor decidiu, está decidido, então eu vou colocar esse plano em execução a partir de agora. Não. O plano foi aprovado, entre aspas, na cabeça de Amã, pelos deuses dele, para daqui a 11 meses. Tempo suficiente para o povo de Deus arrumar diante do Senhor uma provisão e uma solução para tudo isso. Mas você e eu, nós sabemos, você e eu sabemos que não existe esse negócio de sorte, meus irmãos, que não existe esse negócio de deuses. Veja o que Provérbios 16:33 diz: a sorte se lança no regaço. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Do Senhor procede toda decisão. Quem estava governando toda aquela situação e toda aquela circunstância? Quem estava no controle, decidindo o dia seria determinado, o mês seria determinado, mas o que aconteceria? Somente o Senhor, que conhece o futuro, que controla o futuro, somente Yahvé tem controle e domínio sobre todas as coisas. Só Ele sabe. Ninguém mais sabe da história de forma detalhada. Mas uma outra coisa notável aqui no nosso texto é que o dia 13 de Nissan é um dia antes da Páscoa do judeu. Um dia antes da Páscoa do judeu. Você consegue imaginar uma sentença de morte? Uma sentença de morte sobre os seus ombros, um dia antes da Páscoa. Você sabe o que significa Páscoa? Páscoa significa libertação. Quando Deus libertou o seu povo do cativeiro. Quando Deus, com mão forte, arrancou o seu povo do cativeiro egípcio. Você consegue imaginar o povo de Deus no cativeiro persa, por causa da sua desobediência, se lembrando da Páscoa e orando a Deus, e perguntando: será que o Deus que nos libertou, será que o Deus que nos libertou lá do Egito, vai nos libertar agora? Será que muitos também não oravam assim: Senhor, assim como o Senhor nos libertou lá atrás, faça grande obra agora, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Senhor fez grandes coisas lá atrás, mas agora, Senhor, nos restaura, nos livra. Deus é o Deus que age providencialmente. Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha muitas vezes de forma invisível.
E aí eu concordo com Thomas Watson quando ele diz: deve-se confiar em Deus quando suas providências parecem ir contra as suas promessas. O povo de Deus estava respirando ameaça de aniquilação. Se houvesse aniquilação do povo, não haveria redenção para você. Não haveria redenção para mim, porque o Filho de Deus não viria. Mas o Filho de Deus veio, porque Deus nunca deixou o seu povo entregue ao caos. Deus nunca deixou o seu povo entregue à ruína, pelo contrário, Ele sempre trabalhou em favor do seu povo, pelo bem do seu povo e para a proteção do seu povo. Veja como o texto termina. O texto termina assim: o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susa estava perplexa. Enquanto eles celebravam, enquanto eles comemoravam, o povo estava perplexo. Diante das adversidades da vida, acalme seu coração. Não fique perplexo. Descanse no cuidado providencial de Deus. Deus cuida de você. Deus não perdeu o controle. Deus não está longe. Deus não está indiferente. Deus não ignora a sua dor. Deus não está alheio a você. Pelo contrário, Deus está trabalhando para o bem do seu povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu concluir falando uma coisa para você. Existiu uma sentença de morte para você. Existia uma sentença de morte. Você deveria ser aniquilado. Você deveria ser morto e destruído. Existe um acusador que acusa você dia e noite diante de Deus. O rei justo e verdadeiro poderia aniquilar você, porque ele tem autoridade para isso. A sua autoridade não é dada a ninguém, ele julga com justiça. Você e eu merecíamos a condenação e a morte. Você e eu merecíamos o aniquilamento de Deus, o sofrimento eterno, porque nós transgredimos a sua lei, nós quebramos o seu pacto. Mas eu quero dizer para você que o próprio Filho de Deus, morreu no seu lugar, sofreu a morte por você. Ele que foi ofendido, ele assumiu o seu lugar, e ele cumpriu a sua dor, ele sofreu a sua dor, ele sofreu a sua condenação, ele sofreu a sua morte, para que nele você pudesse viver. Deus não desampara você, porque Deus não desamparou você quando você merecia a condenação, quando você merecia a morte. Ele deu o seu Filho por você. Diante do caos e da hostilidade desse mundo, entenda, descanse no cuidado providencial de Deus, porque Ele não entrega o seu povo à destruição. Seu Filho morreu e ressuscitou para que nele nós tenhamos vida e vida abundante, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Como se manter diante da hostilidade desse mundo? Resista resolutamente o mal. Segundo lugar, conscientize-se da astúcia do mal. Terceiro lugar, descanse no cuidado providencial de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, para a sua glória. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He gave.